Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bom? Que bom estar aqui. Hoje você me vê aí meio claudicante, meio manquitola. Alguns irmãos já souberam aí que eu sofri um pequeno acidente que me levou aí à fratura do pé, mas isso não nos impede nessa oportunidade de estarmos aqui juntos. Juntos para a gente continuar essa leitura que nós estamos fazendo do livro de Atos. E nós estamos em Atos 2, Atos capítulo 2, é o nosso quinto encontro. E hoje nós estamos aqui no livro de Atos capítulo 2, a partir do verso 22. E eu quero te convidar a juntos fazermos essa jornada que estamos fazendo de leitura sistemática do livro de Atos dos Apóstolos. E o capítulo 2, ele é absurdamente extraordinário, é um dos capítulos talvez mais apaixonantes de toda a Bíblia. E se você notar bem, o capítulo 2, ele é baseado, ou melhor, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte nós falamos no último Space, quando nós falamos da descida do Espírito Santo, o dia do Pentecoste. E esta primeira parte do livro de Atos, ele tem um nome na teologia que nós chamamos de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, pneuma, sopro, né, que lembra pulmões. E esta segunda parte que nós vamos falar agora do livro, ou melhor, do capítulo de Atos 2, é o momento em que ocorre o primeiro sermão da história pós-Pentecoste, é a pregação de Pedro. E é absolutamente extraordinário que essa segunda parte deste capítulo, ele fala da primeira parte de pneumatologia. Nesta segunda parte, agora, este capítulo vai tratar de uma matéria que na teologia recebe o nome de teontologia. É o estudo a respeito de Deus. E a terceira parte deste capítulo, que a gente fala numa próxima oportunidade, fala de antropologia, o estudo a respeito do ser humano. Então é realmente um capítulo extraordinário. A gente está se detendo nele, está demorando nele, porque tem muita informação. E hoje a gente fala em Atos capítulo 2, a partir do versículo 22. Eu te convido a ler comigo. Pega aí a tua Bíblia, acessa aí a tua Bíblia, né, se você quiser. E me suporta hoje um pouquinho mais sentado aqui. Hoje eu vou me mexer muito pouco, porque realmente eu não posso. E isso me desafia ainda mais, porque eu preciso paradinho aqui te chamar ainda mais a atenção para aquilo que a gente vai falar. O tema hoje é extraordinário, é um desafio, mas é de absoluta relevância para nós que somos cristãos. Eu leio com você então Atos, capítulo 2, a partir do verso 22, que diz assim: Israelitas, é Pedro, no seu sermão, dizendo: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por meio dele, Jesus. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, israelitas, vocês judeus, vocês romanos, vocês gregos, vocês que me ouvem, com a ajuda de homens perversos, vocês o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 36, para a gente arrematar. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, a quem vocês mataram, a quem vocês assassinaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluias. É o primeiro sermão pós-Pentecoste, é o primeiro sermão da era cristã, proferido pelo apóstolo Pedro. E este sermão está tratando de teontologia. Este sermão está tratando de estudo a respeito de Deus. Não poderia ser um outro sermão. Não haveria sentido de que o primeiro sermão não tratasse exatamente de um tema tão importante, um tema que fala a respeito de Deus. E este sermão se inicia basicamente lá no versículo 14. A gente começou um pouquinho depois para ganharmos tempo. É um sermão em que Pedro está proferindo numa época em que Roma está no apogeu do seu império. Roma está num momento em que, pelos historiadores, é dominado como Pax Romana, paz romana.
Há um grande período de paz na terra. Roma é a paz para todo mundo. Roma conquistou tudo, e depois de conquistar absolutamente todos os limites para o seu império, há paz na terra. Este domínio de paz romana, basicamente se inicia ali no ano 28 antes de Cristo, e vai a aproximadamente o ano 180 depois de Cristo. Um período longo, que exerce uma paz no mundo e não poderia ser diferente. Sabe por quê? Porque é o período em que Jesus Cristo se apresenta em carne e osso na terra. A terra se preparou, não poderia ter conflito, não poderia haver guerra, porque o príncipe da paz estava sobre nós, estava entre nós. E os judeus que estão ali na Palestina, estão na terra deles, a terra que Deus os prometeu. Os judeus não passam de mera colônia de Roma, são escravos de Roma, estão sob o absoluto domínio do Império Romano. E na época em que Jesus está na terra, Tibérios, ele é o imperador romano, e Tibérios nomeou um governador Pilatos, para cuidar dos interesses de Roma ali na área da Judéia. César era o mais famoso de todos os imperadores romanos. Ele já havia morrido na época de Jesus. Aliás, ele morreu 44 anos antes de Jesus, e ele foi divinizado. César alcançou o status de Deus. E talvez você me pergunte, peraí, Márcio, como é que se dá essa história aí de César ser um Deus? Deixa eu te contar mais ou menos um resumo, para você entender como é que chegou César ser um Deus. Bom, essas divinizações romanas basicamente acontecem porque há, no período em que Jesus está na terra, dois importantíssimos textos, na verdade, dois importantíssimos poemas. Que poemas são esses, Márcio? Bom, são dois poemas que tratam da literatura épica greco-romana, e o primeiro poema se chama A Ilíada de Homero, é um poema grego feito, então, por este autor grego chamado Homero, e ele escreve um poema chamado A Ilíada, e este poema, depois, ele tem uma continuidade no mundo romano por um autor chamado Virgílio, ele se chama a Eneida de Virgílio. Portanto, a Ilíada de Homero e a Eneida de Virgílio são dois poemas absolutamente muito importantes na época em que Jesus está na Terra. E por que, Márcio, que esses poemas são assim tão importantes? Bom, a Ilíada de Homero contava a história da batalha entre Aquiles contra Heitor, um príncipe grego. É muito provável que você tenha assistido às cenas deste poema no filme Troia. E o filme mostra que, a determinado momento, na batalha, Aquiles, ele mata o príncipe Heitor, o príncipe de Troia, e pega o corpo morto de Heitor, amarra na sua biga, na sua carruagem, e sai arrastando, deserto afora, até chegar ao seu acampamento. Mas o pai do príncipe Heitor morto, que era o rei Príamo, rei de Troia, vai até o acampamento de Aquiles, e depois de ele muito implorar e suplicar, ele consegue com que Aquiles devolva o corpo morto de Heitor ao pai dele, para que ele leve de volta a Troia, para que ele preste as últimas cerimônias fúnebres, as últimas homenagens. E, basicamente, esse poema, a Eneida, termina com o pranto das mulheres e o corpo de Heitor em plenas chamas. Acontece, queridos, que lá no mundo romano, este poema, a Eneida, este poema, a Ilíada de Homero, ele acaba tendo uma continuidade. Ele ganha novos capítulos, e nos novos capítulos agora são descritos no poema A Eneida de Virgílio. E neste poema, o Virgílio vai dizer que o príncipe Heitor, que foi morto por Aquiles, ele ressuscitou. E quando ressuscita, ele aparece para um camarada chamado Enéas. E Enéas, no poema, ele é filho do pai Anquises, que se relacionou com a deusa Afrodite. Então, presta atenção, esse background aqui é muito importante da mensagem. Perceba que vai se construindo uma narrativa no mundo em que um príncipe, um deus ressuscita, e ao ressuscitar, ele aparece para uma outra pessoa que é basicamente filho de um homem com uma deusa, filha de um ser humano com Deus.
E quando Heitor ressuscita e aparece para Enéas, ele diz: Enéas, corre daqui, foge para Roma. E Enéas faz isso, vai para Roma, vai para a Itália, e lá, diz o poema, que um dos descendentes deste Enéas vai ser justamente quem? Júlio César, o futuro e mais conhecido imperador de Roma. Então aqui você percebe como é que esse Júlio César atingiu o status de Deus. Porque conta o poema que muitos anos depois, esse Júlio César ele foi morto, e foi morto numa conspiração entre a própria mulher dele com um tal de Marco Antônio. E quando eles matam o Júlio César, eles assumem o domínio de Roma. Acontece que o Júlio César tinha tido um filho. O filho dele era Augustus, Otávio Augusto. E o Otávio Augusto, quando ele cresce, ele decide vingar a morte do pai dele, Júlio César. Ele fala: não, vou vingar, vou matar quem matou meus pais. Então ele mata a mulher de Júlio César, né, e o seu amante. E quando Otávio Augusto mata aqueles que tinham matado Júlio César, ele assume agora novamente a dinastia de Júlio César. Agora é Otávio Augusto que está no poder de Roma. A dinastia de Júlio César permanece. E quando o filho então assume Roma, ele faz o seguinte: vou tornar o meu pai um deus, mediante um decreto. Ele escreve um decreto e fala: a partir de hoje, o deus de Roma é César. César deve ser adorado, e quem não adorar César vai ser morto. Só que tem o seguinte, galera. Está rolando uma fofoca nos bastidores de Roma. Estão falando nos bastidores que o Otávio Augusto, ele não era filho do César. Está rolando nos bastidores um papo, na verdade, de que o Otávio Augusto, ele era filho de uma mulher chamada Ásia, que foi vítima do deus grego Apolo. Um deus grego, disfarçadamente de homem, entrou no mundo, visitou a tal da Ásia e germinou nela um fruto divino. Então, o Otávio Augusto, de acordo com o poema, ele é agora o imperador de Roma, mas todos têm que saber que a origem dele é divina, ele veio do divino, ele é metade Deus, metade homem. E toda essa literatura possui uma força muito forte, uma influência fortíssima ali na cultura dos judeus. De forma que há no senso comum de toda a sociedade judaica que Enéas foi visitado por um Deus que ressuscitou. E da descendência desse Enéas nasceu Júlio César e depois nasceu Otávio Augusto. E esse Otávio Augusto foi concebido também de forma divina. Ele é metade Deus, ele é metade homem. E toda essa literatura greco-romana começa com a história de que Heitor, ele ressuscitou. E a partir daí, diversas divinizações, homens que forem endeusados, começam a acontecer. Até que o poema A Eneida de Virgílio termina dizendo que Otávio Augusto, o imperador de Roma, ele é o nosso Kyrios, ele é o nosso Sóter, ele é o nosso Christus. Palavras gregas que significam Otávio Augusto, ele é o nosso Kyrios, o nosso Senhor, ele é o Sóter, o nosso Salvador, ele é Christus, o ungido de Deus. E isso chega ao ponto de que o dia do nascimento de Otávio Augusto, que é o dia 23 de setembro, é o ano novo para toda a província da Ásia. A Ásia toda recebe agora um novo calendário, porque Otávio Augusto nasce dia 23 de setembro, e essa é a data do novo evangelho para a Ásia, é a data das novas notícias. A Ásia agora é dividida em antes de Otávio Augusto e depois de Otávio Augusto. E esse evangelho, na verdade, o evangelho é a palavra grega para decreto, para boas notícias. Esse evangelho, ele vai para toda a Ásia por forma de um decreto. Vai para todas as cidades, vai para toda a colônia, vai para todas as aldeias do Império Romano, e de praça em praça, de casa em casa, de porta em porta, eles vão pregando este evangelho nas portas, anunciando: Roma tem um evangelho, e no evangelho de Roma é anunciado que Otávio Augusto nasceu, ele é o nosso Deus, ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele nasceu do relacionamento de Ásia com o Deus Apolo. E essa história se inicia, lembra mais uma vez, lá na ressurreição do tal Heitor, que foi morto pelo príncipe Aquiles. E aí não esquece uma informação muito importante.
O mundo de então, o mundo em que Jesus veio, que ele nasceu, ele é um mundo altamente helenizado, ou seja, é um mundo altamente influenciado pela cultura grega. E os judeus também vivem as suas experiências místicas e religiosas com base em toda essa literatura greco-romana. Então, feita toda essa introdução que eu fiz aqui, você agora é capaz, junto comigo, de compreender o contexto religioso em que Pedro está fazendo o primeiro sermão cristão da história pós-Pentecoste. E quando Pedro se levanta, gente, para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está numa província que é dominada não só pelo exército de Roma, mas é dominada também pela cultura grega. E para essas províncias, o imperador romano, ele é um deus. O imperador romano, ele foi concebido a partir de uma visita que um deus fez a uma mulher. Ele é metade deus, ele é metade homem. Pedro conhece absolutamente a cultura para a qual ele está se referindo. Pedro sabe qual é o contexto em que ele está pregando, e aqui um parêntese muito importante. Pregadores do Evangelho de Jesus Cristo precisam levar em conta o contexto, não podem abrir mão da cultura para a qual ele está se relacionando. É por isso que o próprio Jesus nos dá o exemplo, quando ele está entre os mais simples, as pessoas de menos sabedoria, ele conta histórias que nós chamamos de parábolas, para que essas histórias ajudem as pessoas a compreenderem a mensagem do reino. Mas quando Jesus está diante dos sacerdotes, dos fariseus, dos mestres da lei, ele não fica falando historinhas nem parábolas, ele cita a Bíblia, ele cita as Escrituras, ele cita os profetas, as profecias, ele mostra total conhecimento do que ele está falando, porque ele sabe que ele está se dirigindo a um público que deveria conhecer. Aliás, eles conheciam, mas não compreendiam as Escrituras. Então Pedro está ali, iniciando o seu discurso. E o que é que Pedro está dizendo? Ele fala, olha, eu tenho um evangelho para anunciar a vocês. E as pessoas que estão diante de Pedro estão dizendo, nenhuma novidade, Pedro. Nós também temos o nosso evangelho. O nosso evangelho foi anunciado por César. César é o nosso Senhor. E Pedro está querendo dizer, não, o evangelho que eu quero anunciar a vocês está falando de um morto que agora vive. Nenhuma novidade, Pedro, nenhuma novidade. Heitor é o nosso príncipe que também um dia foi morto, mas está ressurreto. E quando ele ressurgiu, ele apareceu a Enéas. E Pedro está insistentemente dizendo, vocês não estão entendendo. Eu estou falando que este morto que agora vive é o verdadeiro príncipe da paz. Ô Pedro, conta alguma novidade para a gente, Pedro. Porque Heitor que morreu, ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, Roma goza do maior período de paz nunca antes visto na terra. Não era fácil pregar um evangelho. E Pedro está de novo a dizer, vocês precisam acreditar em mim, que do príncipe do qual estou falando, que agora vive, uma vez morto, ressuscitou, é Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo do Deus vivo. E as pessoas estão dizendo, nenhuma novidade, Pedro. Nós também temos o nosso Kyrie, o Senhor, nós também temos o nosso Sóter Salvador, nós também temos o nosso Cristo ungido é Otávio Augusto. Mas o evangelho de Jesus precisa ser anunciado até os confins da terra. Nenhuma novidade, Pedrão. Nós também anunciamos o evangelho de Roma até os confins da terra. Ele foi levado de praça em praça, foi levado a todas as aldeias, todas as províncias, de casa em casa, nós pregamos o evangelho de César. Portanto, aparentemente, o evangelho que Pedro está pregando não apresenta nenhuma novidade, nem para romanos, nem para judeus, nem para gregos. Esta história de que há um Salvador e que uma criança nasceu a partir de uma concepção divina no ventre de uma mulher, não era nenhuma novidade o que Pedro estava dizendo. Àquela época, as literaturas judaicas e gregas, a literatura e a tradição greco-romana, elas conviviam tranquilamente com o fato de que mulheres poderiam ser visitadas por deuses, engravidar, e estas crianças viriam ao mundo para trazer boas novas a toda a humanidade. Queridos, o que eu estou querendo despertar, primeiramente no seu intelecto, é que Satanás conhecia a história
Satanás conhecia a Bíblia, Satanás conhecia as profecias, ele sabia como é que a coisa ia acontecer, porque um dia ele testemunhou que Isaías havia profetizado que a virgem daria à luz divinamente concebida pelo Espírito Santo e um menino nasceria. Ele sabia como seria, ele só não sabia quando, onde, por meio de quem. E é por isso que Satanás, ele trata, antes de Jesus nascer, ele tratou de fazer com que o nascimento de Jesus, quando viesse a acontecer, não fosse assim uma grande novidade no mundo. E ele saiu criando falsas histórias mitológicas nas mentes das pessoas, de forma que conceitos como ressurreição de mortos, visitação de deuses a seres humanos, atribuição de títulos como Senhor, Cristo, Salvador, não fosse nenhuma novidade para judeus, gregos e romanos daquele mundo de então. E Pedro está ali agora, no dia do Pentecoste, dizendo: prestem atenção, o verdadeiro príncipe, Jesus Cristo de Nazaré, ressuscitou e já apareceu a muitas pessoas são testemunhas disso. E eles estão dizendo: Pedro, pode até ser verdade isso aí, pode ser verdade, nós cremos que mortos ressuscitam, porque Heitor, o nosso Senhor e Salvador, ele também ressuscitou, e quando ressuscitou, apareceu a Enéas. Enéas também testemunhou disso. E Pedro está dizendo: vocês precisam parar de ser enganados. Essas histórias nas quais vocês creem não apresentam nenhuma evidência de que esses fatos aconteceram. Vocês, romanos, criaram para si uma fantasia de que vocês têm um filho de Deus, pacificador, salvador, um benfeitor, um Senhor, e vocês devem a ele toda a devoção. Vocês acham que César é Deus, e se vocês não adorarem a César, vocês serão mortos. Mas eu estou dizendo para vocês, não é Heitor, não é César, não é Augusto, o único legítimo verdadeiro Filho de Deus Altíssimo é Jesus Cristo, e o seu evangelho é a verdadeira política, ou melhor, o seu evangelho é a melhor ou a única notícia de salvação para os homens. E eu não citei o termo política despropositadamente. Eu o fiz de forma proposital, porque a religião era para Roma a sua política de dominação. E Pedro está dizendo: não é um imperador, é Jesus Cristo. Não é um imperador que se veste e que se apresenta com as suas legiões de soldados. É Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor. Ele é filho de José, o carpinteiro. Ele é filho da Maria, a virgem que engravidou milagrosamente. Me ouçam, israelitas. Me ouçam, judeus e romanos. Esse Jesus, o verdadeiro Senhor, Salvador e Rei, ele foi morto por homens perversos e malfeitores. Vocês condenaram o Filho de Deus, vocês condenaram o Deus na pessoa do Filho, em quem não se achou culpa alguma. E a prova disso, a história diz que Pilatos tentou por 3 vezes fugir da acusação para não matar Jesus. Está lá a história. Pilatos está com Jesus diante dele, e a primeira coisa que ele constata é que ele é galileu. Opa, é galileu? Manda para Herodes. Herodes está dormindo num quartinho no palácio, aí ele veio para Páscoa em Jerusalém. Manda para ele. Se é galileu, é crime regional, é crime municipal, eu trato de crimes federais, eu cuido das coisas de Roma. Se é galileu, da Galileia, que Herodes cuide. E o Herodes, que não é bobo nem nada, que já tinha o peso nas costas de ter matado o profeta por causa de um rabo de saia, lembra da história? Se apaixonou por uma mulher, e quando falou: o que você quer? Te dou tudo. E a mulher falou: eu quero a cabeça do João Batista. E Herodes foi e matou o profeta de Deus. E o Herodes agora está novamente com um profeta de Deus à sua frente. Ele fala: não posso matar mais um. E ele fala: devolva para Pilatos. Não é comigo o problema. E qual é o argumento que ele usa? Digam a Pilatos que o crime do qual este homem está sendo acusado não é crime regional, é crime federal, é crime de sedição contra Roma, é crime de insurgência coletiva, de motim. Não é comigo não. Pilatos é que se vire com esse problema aí. Pilatos que saiba que Tibérios colocou ele aqui na Judéia para ele cuidar dos interesses de Roma. E está lá agora o Pilatos novamente com Jesus Cristo. O que eu faço? E ele tem uma ideia. Bom,
manda pegar na prisão o que tem de pior lá, o pior malfeitor, assassino, tragam para cá. E ele tem na sua mente a percepção de que quando ele colocar Jesus perante o outro bandido, o povo vai escolher para que soltem Jesus. Mas ele não contava com o fato de que os sacerdotes, de que os líderes religiosos, gente, já tinham insuflado toda a massa, inclusive mediante pagamento de propina, para que eles condenassem a Jesus. E quando Pilatos faz a célebre pergunta: a quem vocês querem que eu solte ou que eu crucifique, a gente conhece a história. A população toda gritou: solte Barrabás. E está o Pilatos pela terceira vez diante de Jesus Cristo, e pela terceira vez ele diz diante de todo o povo: não vejo condenação neste homem, não vejo mal algum, não vejo transgressão, não vejo pecado, não vejo crime. Eu vou mandar espancar este homem e vou soltar. Chega, é a minha decisão. E aí os mestres da lei levantam a mãozinha assim, dizendo: ô Pilatos, opa, tem um probleminha aí. Qual o problema? Esse Jesus aí, ele está atraindo para si alguns atributos que originariamente a gente só pode dar a César. Roma diz que César é Deus, César é o Senhor, César é o Salvador, César é o Cristo. E esse Jesus aí está dizendo que ele é rei de Israel, rei dos judeus. Aliás, Pilatos, eu não sei se você sabe, estão contando aí uma lenda que no dia que esse Jesus nasceu, os anjos no céu começaram a cantar: nasceu Jesus, glória a Deus nas alturas, paz entre os homens, nasceu o pacificador, nasceu Jesus, o Senhor, o Salvador, o Cristo. E esses são atributos de César. Se você não fizer nada, Pilatos, Tibérios vai ficar muito bravo com você, vai dar ruim, hein? E está lá o Pilatos agora. A história mostra que ele não tem o que fazer, ele lava as mãos. Ele não queria condenar Jesus, aliás, ele não queria, não só porque não viu o pecado, mas porque ele também queria atender um pedido da sua esposa. A esposa de Pilatos teria sonhado com Jesus e correu para ele e falou: não faça mal a este homem, você não pode matá-lo. Mas o Pilatos preferiu ter problemas com a esposa. Ele falou: depois a gente se resolve, a gente vai no encontro de casais aí, mas eu não quero ter problemas com Tibérios. E é isso que Pedro está pregando no seu primeiro discurso. Vocês mataram injustamente o Filho de Deus, o Salvador, o Cristo, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. E vocês mataram a Jesus com uma profunda consciência de que Ele era inocente. Prova esta é que o próprio Pilatos tentou 3 vezes não matá-lo. Mas vocês, sacerdotes, vocês judeus, em última instância, vocês, todo o povo que me ouvem, vocês foram manipulados, influenciados pelas falsas histórias, e todos vocês escolheram matar Deus. Vocês mataram o Deus Filho, e o sangue de Jesus agora está pesando sobre vocês. Esse BO é de vocês. Mas o Deus Pai ressuscitou o Deus Filho e fez deste nome Jesus, o nome que é sobre todo nome, e Ele é o verdadeiro e único Kyrios, Ele é o único e verdadeiro Sóter, Ele é o único e verdadeiro Cristo, Ele é Senhor, Salvador e Cristo. Acontece que as palavras de Pedro colocam a gente diante de uma grande discussão teológica, e que é a cara do Space. Pedro está dizendo: Romanos, o verdadeiro evangelho é o de Jesus Cristo. Ele é o Senhor Salvador. E os romanos lá estão dizendo: negativo, povo cristão. Negativo, Pedro. O verdadeiro evangelho é o evangelho de Otávio Augusto, que anuncia ele como Senhor, Salvador, Rei. Ele é o nosso Deus. E se tivesse naquele discurso alguma pessoa isenta, deixa eu ver aqui, por exemplo, um samaritano que não adorava igual os judeus e não adorava segundo nenhum outros padrões pagãos. Samaritanos, eles diziam: olha, parece que os cristãos parecem que eles têm razão. Sabe por quê? Porque esse Jesus Cristo, ele visitou Samaria quando ele estava vivo. E ele operou tantos milagres nos 2 dias que ele ficou em nossa cidade, que a gente acredita que ele ressuscitou. É muito provável que os cristãos tenham razão. E os romanos diriam: ô samaritano, quem é que chamou vocês na conversa? A conversa não chegou na cozinha não, meu. Porque Heitor, o nosso príncipe, também ressuscitou. E apareceu Enéas. Então está ali, ó.
essa discussão nessa sociedade do primeiro século com duas narrativas. E eles não sabem quem é que tem mais credibilidade. Afinal de contas, quem ressuscitou? Jesus ou Heitor? Ou ambos? Para nós, hoje aqui, é fácil responder essa pergunta. Basta a gente olhar aí os 2000 anos que se passaram e a gente vai verificar que a religião grega acabou, se foi, mas o cristianismo continua forte em todos os cantos do mundo. Não há, até onde pelo menos eu procurei pesquisar, não é em lugar nenhum da terra, em canto nenhum, povos reunidos cantando, louvando e exaltando a César, a Heitor, a Enéas, a Otávio, ninguém. Mas o nome de Jesus Cristo de Nazaré continua sendo invocado, adorado, exaltado em todos os cantos deste mundo. Acontece que essa resposta nossa, de olhar somente para o decurso do prazo, pode ser que ela não seja suficiente para quem não é cristão. Porque nós estamos falando de duas religiões, né? A religião greco-romana e a religião do cristianismo, e essas duas religiões possuem os mesmos fatos originários. Como assim, Márcio? Estamos falando de duas religiões que estão discutindo quem é Deus, e os fatos originários delas são os mesmos. Há, em ambas as histórias, seres humanos visitados por deuses, mulheres que engravidam de forma milagrosa e trazem ao mundo crianças por meio das quais um evangelho será anunciado. Há absoluta semelhança entre o evangelho romano e o evangelho cristão. Então, o que é que distingue o cristianismo dessas outras religiões que têm por detrás um pano de fundo, como iniciantes destas religiões, um menino que veio de Deus e que nasceu trazendo uma boa história? Bom, basicamente, em meio aos estudos que eu me propus a fazer, o que me pareceu ser muito razoável, que distingue o cristianismo de outras religiões, não são os fatos iniciais, mas a lógica que está por detrás destes fatos iniciais. E esta lógica que está por detrás desses fatos, a mim, me parece ser exclusiva da fé cristã. O Deus do cristianismo, o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele decidiu voluntariamente entrar na história, usando uma absoluta onipotência, de maneira frágil, de maneira fraca. O Deus cristão, o Deus que adoramos, é o Deus todo-poderoso, é o Deus todo-onipotente, é o Deus criador dos céus e da terra. E mesmo sendo este Deus todo-poderoso, permitiu a si mesmo entrar na humanidade, pisar neste solo que nós pisamos como um Deus fraco, como um Deus frágil na figura de um ser humano. Um Deus absolutamente poderosamente frágil, o que a teologia vai chamar de o Deus da fragilidade onipotente. Isso é absolutamente paradoxal, é uma loucura. Deus, quando chega no momento de se apresentar ao ápice da sua revelação à humanidade, ele faz isso a partir da figura de Jesus Cristo de Nazaré. Ele não faz isso a partir da figura de um imperador, de um rei, de um império, daquele que possui força, daquele que possui exércitos, mas ele faz isso a partir da figura de um nenezinho frágil. O Deus, quando aparece na figura de Jesus Cristo de Nazaré, ele não vem se impondo a força sobre os seus súditos, mas sublinha isso que é importante. Em nenhum momento a tradição cristã vai negar a soberania de Deus. Em nenhum momento nós cristãos negamos o poder, a onipotência de Deus. Não tem como negar. Deus é todo poderoso, Ele criou os céus e a terra e tudo que há. A respeito do nosso Deus, queridos, os profetas já disseram: operando Deus, quem impedirá? A respeito do nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, os profetas disseram: desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus maior que o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Portanto, que fique muito claro a respeito do nosso Deus. Ele é o Deus onipotente, poderoso, criador de todas as coisas. Ele é absolutamente onipotente. Mas o que a tradição cristã vai encarar e assumir de forma corajosa,
por meio de profundos estudos teológicos, é que o Deus onipotente, o Deus soberano, o Deus irresistível, escolheu e decidiu voluntariamente ocultar o seu poder, ocultar a sua onipotência, ocultar a sua irresistibilidade, e entrou na história do mundo, encarnado na figura de um ser humano como eu e você. O Deus absolutamente poderoso decidiu entrar na história de maneira frágil, de maneira singela, de maneira fraca, de maneira suscetível às vontades humanas. Deus entrou na história temporariamente dominado pela maldade humana. Mas presta atenção, Deus entra na história da humanidade de maneira fraca, não porque ele era fraco, mas porque ele escolheu fazer assim para que eu e você viéssemos a existir no seio da graça. Isso é maravilhoso. E somente um Deus absolutamente poderoso e que pode todas as coisas, pôde inclusive apresentar-se temporariamente fraco. Ele pode tudo, e ele pôde inclusive isso. E esse evangelho, essa boa notícia, essa boa nova, que é muito diferente do evangelho de Roma, somente a religião cristã é capaz de afirmar. Este evangelho de Jesus Cristo tem uma lógica por trás dos fatos iniciais. E esta lógica está escrita pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Versículo este que a teologia vai chamar de a kenosis de Deus. Kenosis, palavra grega que significa o esvaziamento por vontade própria da condição de divino. Acompanha comigo a leitura de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Eu falei tanto aqui e não acompanhei o meu esboço. Deixa eu só colocar na página. Amém. Filipenses, capítulo 2, versículo 6, diz assim que, sendo Jesus Cristo igual a Deus, não teve por usurpação apegar-se ao seu status de divina onipotência, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou forma humana, vestiu-se de servo e veio entre os homens para obedecer, para servir, para ser humilhado, para ser morto e morte de cruz. Esse é o nosso Deus do Evangelho. Esta é a lógica que está por detrás dos fatos que são iguais às outras religiões. Nenhuma outra religião é capaz de assumir que o seu Deus se esvaziou e se tornou fraco, que se tornou frágil. Eu gosto muito da tradução deste mesmo versículo da Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson, quando ele diz que, olha, tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condições de igualdade com Deus, nunca pensou em tirar proveito dessa condição. E quando a sua hora chegou, ele deixou de lado todos os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, de servo, tornando-se homem, tornando-se humano. Queridos, o que o apóstolo Pedro está pregando e que seria muito bem mais detalhado, esclarecido pelo próprio apóstolo Paulo futuramente, como ele esclarece aqui na carta aos Filipenses, é que o Deus Pai, que é absolutamente igual ao Deus Filho, o Deus Filho, que é absolutamente igual ao Deus Pai, não escolheu nascer no apogeu de Israel. Jesus não escolheu nascer nos tempos da glória dos tempos de Davi. Jesus não escolheu nascer nos tempos do glorioso palácio de Salomão. Mas Jesus Cristo decidiu vir ao mundo no momento em que o povo de Deus, no momento em que Israel é escravo, no momento em que Israel é colônia de Roma, e decide fazer isso na simplicidade de uma manjedoura. Não tinha sequer lugar para ele na estalagem, mas ele nasce num berço de palha, entre animais, não tem luxo, não tem riqueza, apenas uma escura manjedoura na pequenina cidade de Belém. E quando esse nosso Deus cresce, ele não cresce debaixo dos holofotes de Roma, que é a paz para o mundo. Jesus Cristo, quando cresce, ele não decide ficar debaixo dos holofotes de Jerusalém, a cidade que é o centro da atividade religiosa para o mundo. Não! Ele decide crescer na menos significativa cidade, mais pobre, a mais distante cidade de Nazaré.
E quando ele decide aparecer, começar a mostrar ao mundo o seu ministério, diz Lucas capítulo 4, versículo 14, que ele entra numa sinagoga e ele abre a profecia do profeta Isaías e começa a dizer: o Espírito de Deus está sobre mim para que eu possa apregoar as boas notícias a toda a humanidade. E quando ele fecha o livro, ele diz para todas aquelas pessoas: hoje esta profecia se cumpriu em mim, Jesus Cristo. E quando aqueles homens ouvem isso, rapidamente aqueles homens querem levar Jesus para um precipício e jogá-lo precipício abaixo, e ele, ao invés de usar toda a sua onipotência e poder, fragilmente ele foge, ele se retira daquela cidade onde ele cresceu e viveu durante 30 anos toda a sua infância e juventude. E esse nosso Deus Filho, quando ele está em outra situação, numa cidade que eles querem tirá-lo à força, a pontapés, a cuspes, ele se retira de forma frágil, ele se retira de forma humilde. Ele poderia ter solicitado as legiões de anjos para que esmagassem aquelas pessoas, mas ele não faz isso. De forma fraca, de forma frágil, de aparência frágil, ele se retira daquele lugar. E quando esse Deus Filho, ele decide se mostrar no ápice da sua glória, ele está entrando em Jerusalém, mas ele não entra como um grande imperador, um grande rei, ele não entra sentado num cavalo branco, usando uma capa cintilante, com uma espada dourada na mão, ou com uma coroa de brilhantes na cabeça. Não, ele entra numa cena, inclusive, muito pitoresca. Tenta imaginar comigo, Jesus Cristo entra sentado num jumentinho, e a população que está aclamando Jesus Cristo, ela é formada por pobres, por gente marginalizada, gente que foi esquecida pelos poderosos, são doentes, leprosos, são mulheres, crianças, são viúvas. Há uma multidão de seres desafortunados que estão gritando em Jerusalém em plena Páscoa: salve Jesus, salve o Filho de Deus, salve o Filho de Davi, o Messias, salve o nosso Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo. E diante desta aclamação, Jesus Cristo agora, ele é levado perante os seus algozes, perante os seus torturadores, seus inimigos, seus assassinos. E após uma injusta acusação, o Deus cristão, na figura do Filho, ele não escolhe a sua onipotência, ele não escolhe invocar o seu poder, o seu exército celestial para esmagar e para humilhar romanos e judeus. Não, pelo contrário, ele escolhe deixar-se ser preso, violentamente agredido, massacrado e morto da forma mais vergonhosa possível, morte de cruz. Morte destinada a escravos, morte destinada aos piores bandidos, a morte mais humilhante que você podia imaginar para o mundo de então. E é assim que o Deus cristão se apresenta na história, e essa é a lógica que tem por detrás destes fatos que originam cristianismo e que podem até originar outras religiões. Mas os teólogos, os grandes estudiosos em seus manuais, vão dizer que nós estamos diante de um fenômeno que somente o Deus cristão pode realizar. Nós estamos diante do Deus onipotentemente frágil. Nós estamos diante do Deus poderosamente fraco. Nós estamos diante de um Deus fragilmente onipotente. O que eu quero dizer para você é que o cristianismo é a única religião que pode se orgulhar de crer num Deus em que a sua fraqueza pode ser contemplada. Nenhuma outra religião é capaz de assumir ou capaz de se pautar num Deus que se apresenta aos seus súditos de forma frágil, de forma fraca. E no primeiro sermão da história, é o que o apóstolo Pedro está pregando ali no primeiro dia do seu Pentecoste. Ele fala isso de forma muito sutil, mas as suas palavras vão ser examinadas, analisadas 2000 anos depois, porque a gente está aqui ainda tentando entender essa questão da teologia que talvez seja mais difícil diante de todas. Essa questão que fala de um conflito entre a soberania de um Deus onipotente e a autonomia de liberdade dos homens. E esse conflito está aqui, no capítulo 2 de Atos, versículo 23. Quando Pedro diz: este homem, Jesus, foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês,
com a ajuda de homens perversos, mataram, assassinaram o Filho de Deus, pregaram-no numa cruz. Afinal de contas, Jesus se entregou para ser morto ou Jesus foi assassinado por homens perversos? Essa é a cara do Space. Essa é a nossa cara. Tentar debater essas questões da teologia de forma atual, contextual, de forma prática. A gente tentar fazer essa reflexão bíblica, trazer os manuais de teologia para o púlpito. Afinal de contas, quem matou Jesus? Foram os homens perversos ou foi o próprio Deus Pai para dar continuidade a um plano de redenção? Afinal de contas, o que é que a cruz do Calvário está explicitando? Quem está na cruz? Um Deus que voluntariamente morreu ou um Deus que por causa da maldade dos homens foi dominado temporariamente e foi assassinado? Quem está na cruz? Um Deus que escolhe morrer ou um Deus que é assassinado? O que é que a cruz do Calvário está dizendo para nós? A soberania de Deus em todo o tempo ou também tem autonomia de liberdade, de vontade humana em alguns momentos na história? Como é que a gente lida com isso? Nós estamos diante de uma das questões mais difíceis. E desde que o nosso irmão Pedro, o apóstolo Pedro, disse essas palavras, ele deu para a gente um grande problema para a gente se debater. Porque desde que Pedro disse isso, surgiram perguntas na história do tipo, Deus existe? Se Deus existe, Ele é poderoso? E se Deus existe e é poderoso, por que tem tanta maldade? Se Deus existe e Ele é poderoso, por que tem tanto sofrimento? Por que tem tanto flagelo no mundo? Este tema que a teologia vai chamar de o problema do mal. Mas hoje nós não temos tempo de entrar no problema do mal. Hoje não. Quem sabe outra oportunidade. A questão é que a nossa mente ela não consegue conviver com essa aparente discrepância entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Tanto é que quando Jesus Cristo, queridos, está ali pregado na cruz, este conflito já acontece. O soldado romano está olhando para Jesus Cristo na cruz e diz, ué, você não é Deus? Como é que você é filho de Deus e você vai morrer? Você não é o Senhor, você não é o Quírios, filho de Deus não morre. Se você é filho de Deus, como é que a gente conseguiu te pegar, amarrar, pregar numa cruz? Filho de Deus a gente não consegue pegar não, filho de Deus não vai para a cruz não. Você é uma fraude, César é Deus, é por isso que nós adoramos a César. É isso que está acontecendo ali. Roma matou você. Se você é um Deus, olha, você é um Deus fraco e por isso você tem que morrer. E aí? Jesus é poderoso porque é fraco ou é fraco porque é poderoso? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É tudo soberania de Deus ou tem liberdade humana, liberdade da vontade humana, e nesse momento a liberdade está sendo mal usada para assassinarem o Deus Filho? A gente está aqui diante deste conflito, que calvinista e arminianos debatem há séculos, e não sou eu, doido, que vou dar uma resposta para você a respeito disso. O que eu sei, de fato, é que independentemente deste conflito, há um Deus cristão que poderosamente fraco está na incompreensão e no questionamento do soldado romano que está olhando para aquilo e está dizendo, isso é um absurdo. Há um Deus poderosamente frágil que está na repulsa dos judeus e eles estão dizendo, esse aí, ele é um escândalo para a nossa nação. Há um Deus poderosamente frágil que está na inconformidade da filosofia grega que está olhando para Jesus preso na cruz e está dizendo, isso é loucura, Deus não morre. E é isso que o apóstolo Paulo escreve aos 1 Coríntios, sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22, quando ele diz, os judeus pedem um sinal milagroso, e os gregos procuram sabedoria, mas nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para judeus, e é loucura para os gentios. Os judeus estão pedindo um sinal, desce da cruz, você é judeu, você está escandalizando a nossa nação. Os gregos estão dizendo, desça da cruz se tu és Deus, porque Deus não morre, isso é loucura. Mas o cristianismo é a única fé religiosa que por trás dos fatos originários é capaz de dizer, nós cremos num Deus crucificado, que sim, é escândalo para judeus, é loucura para os gentios.
O nosso problema, queridos, é que depois de 2000 anos, a gente ainda está aqui pensando igual judeu e igual grego. A gente ainda está querendo sinais, e a gente ainda está filosofando com perguntas do tipo, mas se Deus existe, e se Deus é todo-poderoso, por que eu perdi o meu emprego? Se Deus existe, Deus é todo-poderoso, por que eu peguei Covid? Por que o meu parente morreu com essa doença? Por que os meus filhos estão fora da igreja? Por que eu tenho tantas necessidades? Por que o meu carro foi roubado? Se Deus existe e Ele é poderoso, por que os meus filhos estão presos aos vícios? Por que Deus me deixou que a minha empresa viesse a falir? Por que eu casei com este homem? Por que eu casei com esta mulher? Está entendendo? A gente está aqui. Nós estamos nos debatendo com essas questões. Ele não é poderoso? Ele não é onipotente? Ele não existe? Então por quê? Por quê? Por quê? E sem a gente se aperceber, a gente está caminhando mais como o discípulo de Epicuro do que discípulo de Jesus. Epicuro, um filósofo grego que dizia que se Deus é bom, Ele não pode ser onipotente. Se Deus é onipotente, Ele não pode ser bom. Porque se Deus for bom e onipotente, não haveria tanto sofrimento no mundo. E aí, como é que a gente resolve isso? Porque Pedro, no seu sermão, ele está dizendo assim, me ouçam aí, israelitas, me ouçam romanos, me ouçam judeus, me ouçam gregos. Vocês têm aí um evangelho de um Deus que quando Ele quer, Ele morre, e Ele morre porque Ele deseja, porque Ele ama, e Ele morre para não se impor sobre ninguém. Nós temos. Vocês têm aí um evangelho de um Deus como que se dando um passinho para trás, Ele decide esvaziar-se da sua glória e entra aqui na humanidade, no chão que nós pisamos como um Deus fraco, como um Deus poderosamente frágil, e Ele permite-se ser perseguido, Ele se permite ser morto, e Ele faz isso por amor. Vocês têm um evangelho desse? Nós temos. Ei, Roma que anuncia o evangelho de César, vocês têm aí um Deus, num evangelho, que quando entra na história, Ele permite que a liberdade dos seus súditos seja possível. Se você quer me adorar, ok, se você não quer me adorar, ok, nós temos, porque o evangelho de César manda matar quem não adora César, mas o evangelho do Deus ressurreto fala que você tem liberdade para fazer o que você deseja. Vocês têm aí um evangelho de um Deus que quando entra na história, Ele entra de forma voluntariamente como servo de vocês. Nós temos. Vocês têm aí um evangelho de um Deus que quando entra na história, Ele decide tornar-se suplicante dos corações dos súditos. É Ele quem fica educadamente batendo a porta, carinhosamente. Se você abre, Ele entra. Se você não abre, Ele não invade. Nós temos. Nós cristãos temos. Nós queremos um evangelho, nós temos uma boa notícia, nós temos uma boa nova, e esta boa nova se chama Jesus Cristo, que vocês mataram, mas Ele vive, e Ele vive e agora está à porta de cada coração, dizendo, se você abrir a porta, eu entro, se você não abrir, eu não vou entrar. Ele não invade, Ele não se impõe, Ele não mata quem não o adora. Quem não o adora. Então me ouçam, por favor. Este é o evangelho a respeito do Deus cristão. O Deus que onipotentemente frágil, o Deus que poderosamente fraco, o Deus que fragilmente onipotente escolheu se esvaziar da sua glória e nos chamar a uma comunhão eterna. Ele não se impõe violentamente, como fazem os Césares de Roma. Em Roma, se você não adora César, você é morto, decapitado, você é crucificado, você é jogado aos leões. Mas o nosso Deus, na figura de Jesus Cristo, não faz isso. A sua voz é mansa, a sua voz é suave. E Ele diz, se você quiser, se você desejar, se você quiser negar a si mesmo e vir após mim, venha, porque o meu jugo, ele é leve e suave. Mas faça isso se você quiser, não faça isso de forma forçada, porque o nosso Deus onipotentemente frágil aqui na história, Ele não se impôs aos homens deixando-os sem alternativas, não. Ele chegou dizendo, eu amo vocês. Eu amo vocês ao ponto de me esvaziar de minha glória, viver por vocês,
morrer por vocês. Eu respeito vocês e respeito a liberdade que eu tenho dado a vocês, de vocês desejarem ou não, tomar a sua cruz para me seguir. Este é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo que Pedro está pregando no primeiro sermão após o Pentecoste. E talvez você me diga, Márcio, ok, eu compreendi tudo que você falou até agora e a minha fé, rapaz, aumentou, foi acrescida. Se eu já amava a Deus sem compreender tudo isso, agora eu amo mais. Que amor é esse? Que amor é esse que me constrange? Que agora eu entendo que este Deus tão poderoso se tornou tão frágil na história por amor a mim. Mas afinal de contas, Márcio, Jesus deu a sua vida ou Jesus foi assassinado? A pergunta que não quer calar, né? Pedro disse que Jesus se entregou, mas logo depois ele falou, Jesus foi assassinado. Pedro errou, Márcio, ao dizer isso? Não. Eu penso que para a gente conciliar essas duas vertentes do que Pedro está falando, a gente pode colocar tudo em harmonia com as palavras do próprio Jesus, no livro de João, capítulo 10, versículo 18, quando ele diz, a minha vida eu mesmo de mim a dou, e ninguém poderá tirá-la. Eu penso que para a gente poder conciliar a frase em que Pedro diz que Jesus foi morto, com a frase que Jesus disse, eu mesmo entrego a minha vida, eu penso que a gente concilia isso quando a gente fica realmente disposto a olhar para o nosso Deus, como um Deus que por amor se mostrou na história como onipotentemente frágil. Porque somente um império construído na fraqueza do amor pode permanecer para sempre. Deixa eu tentar te explicar isso com uma parábola, com uma historinha. Conta-se uma história em que um rei se apaixonou pela princesa do reino vizinho, mas o pai dela não autorizou o casamento. E esse rei, que era tremendamente apaixonado por aquela princesa, montou todo o seu exército, pegou toda a sua força, o seu poder, e ele conquistou o reino vizinho. E ele pegou à força a princesa que estava lá, levou para sua casa, para o seu palácio, para o seu harém, e a força fez dessa princesa a sua esposa. E para que ela o amasse, ele passou a realizar todos os desejos dessa princesa. Mas o rei percebeu, com o passar do tempo e noites de amor, que nem todos os presentes que ele dava, e todo o amor que ele dava àquela princesa parece que eram suficientes. Porque sempre que ele olhava no fundo dos olhos daquela sua princesa, algo lhe dizia, você tem o meu corpo, mas você não me tem. Você me tem a força, você abusa de mim, mas eu não te amo. Até que chegou o ponto que aquele rei, olhando para a princesa, disse, escuta, o que eu preciso fazer mais para que eu possa ter de fato o seu amor? Ao que a princesa olha para ele e diz, você está disposto a fazer realmente qualquer coisa? Ele falou, eu faço tudo o que você quiser, me diga. E ela diz, eu quero a minha liberdade, eu quero a liberdade de ir embora da sua vida, eu quero a liberdade de ir embora do teu castelo, eu quero a liberdade de ir embora aqui desse harém, eu quero a liberdade de ir embora da sua cama, eu quero a liberdade para viver a vida que eu desejo viver. E aquele rei então disse, mas se eu fizer isso, eu vou correr o risco de perder você, e perdendo você, parece que eu vou demonstrar uma fraqueza. As pessoas vão me ver como um Deus ou um rei que antes era poderoso, agora vão me ver como fraco, como frágil. E a princesa disse àquele rei, esse é um risco que você vai ter que correr. Mas se eu for embora, na minha liberdade, e eu voltar, tenha certeza de que quando eu voltarei inteira, voltarei de verdade. Ou você corre realmente o risco de me perder, ou fica me tendo a força. Mas se você me possui a força, você nunca me terá. Ou você corre o risco de me perder. E quem sabe, um dia, quando eu voltar, eu volto com o meu eterno amor e a minha eterna devoção. Essa história parece ilustrar bastante para a gente que quando um império é construído na base da força, da imposição, vai ser necessário que a força sempre imprima poder sobre quem é mais fraco, para que ele não fuja. Acontece que essa imposição do poder vai fazer da outra parte um escravo, e todo escravo tem aspiração pela liberdade.
E todo aquele que é mantido na base da força, do poder, da violência, da imposição, quando ele tiver uma oportunidade de ir embora, ele abandona aquela pessoa que estava dominando, aquela pessoa que o detinha. Entretanto, queridos, todo aquele que é cativado no amor será cativo para sempre do amor, e quando tiver a oportunidade de se libertar daquele que o cativou em amor, vai olhar para aquela pessoa que o cativou em amor e vai dizer: para quem iremos nós, se desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu, nunca se percebeu aquilo que o amor desse Deus tem preparado para aqueles que também o amam? Aqueles que são cativados pelo amor de Deus, quando têm a liberdade de poder ir embora, eles dizem as palavras que o apóstolo Pedro disse. Jesus Cristo, uma vez diante dos discípulos, disse assim: se vocês quiserem ir embora com eles, podem ir, vocês são livres, não vai ter problema, eu não vou amaldiçoar, vocês não serão abandonados por mim. E quando Jesus disse isso, Pedro se aproxima diante do mestre e diz: mestre, mestre, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Pedro está dizendo algo que Paulo, o apóstolo, vai esclarecer muito bem futuramente em suas cartas. E quando ele diz esse texto que nós já citamos hoje: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Talvez o que eu estou pregando hoje para você seja uma loucura, você está incomodado, mas aprove a Deus salvar aqueles por meio da loucura da pregação. E diz Paulo: judeus continuam pedindo sinais milagrosos, gregos querem sabedoria, nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, que de fato é escândalo para judeus, é loucura para os gentios. E agora Paulo arremata esse texto dizendo: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E o versículo 25 diz: e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Opa, olha aí o texto. Olha aí o que está escrito. Se você estava incomodado, desconfortado até agora com esse sermão, se você está se arrumando no sofá, toda hora que eu lhe digo que Deus se apresentou de maneira fraca, frágil, não são palavras minhas, não é invenção minha. Paulo falou a respeito da fraqueza de Deus. Queridos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: igreja de Jesus Cristo, a verdade é que a cruz do Calvário, onde Deus onipotente escolheu ser fraco, ali ele é mais forte do que todos os impérios de toda a história da humanidade. A verdade é que ali na cruz, a fraqueza de Deus se mostra mais forte do que todo ser humano que vier a existir. É amor, é amor, é amor. Ao ponto de que Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, e ele diz: já não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É amor que nos constrange, e porque nos constrange, este amor é irresistível, mas mesmo sendo irresistível, presta atenção, este amor não nos invade violentamente, não abusa de nós, e por não nos invadir, nos entrega ao ônus da nossa liberdade, ainda que essa nossa liberdade não seja utilizada da forma correta. É o risco que só o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de assumir. Não há em qualquer outra religião, queridos, essa possibilidade. E se há, e se houver, em qualquer outra religião, alguém que ressuscitou ou não, eu não quero saber, não me importa. O que eu sei é que somente no movimento de fé do Cristo ressurreto, eu encontro um Deus poderosamente fraco, onipotentemente frágil, e que se tornou frágil não porque quis nos conquistar no império da força, do poder, mas porque quis nos conquistar no constrangimento do amor. O Evangelho de Jesus Cristo é a aliança em que dois amores se encontram. Não é o amor encontrando com uma força, porque aí a força tem sempre que manter o amor pela violência. Não, é um encontro de dois amores. E aquele que ama diz àquele outro que também o ama: o seu amor me constrange. E me constrange tanto que ele é irresistível. E agora, sendo irresistível, eu estou pronto a viver para ti. Não somente isso, eu estou pronto a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo.
O discurso que Pedro está falando no seu primeiro sermão diz a respeito de um Cristo que não se tivesse feito fraco, se ele tivesse se imposto como um imperador na história, eu não existiria como uma pessoa que tem consciência livre, mas porque ele não se impôs na base da força, eu fui cativado pelo amor de Jesus Cristo. Eu não sou cativo de poder, eu não sou cativo de império, eu não sou cativo de uma força, eu sou cativo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sou obrigado a nada, e porque não sou obrigado, eu decido a andar neste caminho para a glória de Deus. Ele bateu a minha porta carinhosamente e eu abri. E a beleza deste Evangelho agora está em saber que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo mais, porque aquele que me ama está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. O Deus que me ama, que um dia de forma poderosamente fraca morreu, ressuscitou, porque nele não havia culpa, transgressão e pecado. Entender o primeiro sermão da história de Pedro é compreender que pelo Pentecoste, pela descida do Espírito Santo, Deus substituiu em nossos corações e mente o antigo paradigma da religião que nos forçava a viver na referência da absoluta subsunção, de estar debaixo do poder da força do império. Mas este paradigma em Jesus foi trocado, foi alterado por um relacionamento que agora se baseia no amor. Os romanos nunca tiveram um filho de Deus igual ao Senhor Jesus Cristo, porque os filhos dos deuses romanos impunham a força, impunham a devoção, mas Jesus Cristo não fez isso. Ele nos convida a uma vida de amor, e cabe a nós esta escolha. A grande pena, o grande lamento que eu tenho numa data como hoje, é que muitas igrejas e muitos cristãos ainda querem se apresentar diante de um Deus como Otávio Augusto, como um imperador romano. Igrejas ainda apresentam o cristianismo como se estivesse um Deus, como se um Deus estivesse solicitando de seus súditos a força, a pena de morte, a plena devoção. Ou você adora, ou você entrega, ou você dispõe da sua vida, ou você dispõe de todos os seus recursos, ou você será esquecido, você será amaldiçoado, você será alvo do devorador. Não. O nosso chamado ao Evangelho é um chamado para livremente adorarmos a Jesus. É o Evangelho de cruz, em que nós carregamos sim a nossa cruz, mas nós seguimos de forma livre e consciente esse Jesus Cristo que morreu por nós. Sabe, queridos, eu quero terminar porque o meu tempo já foi. Eu tenho muito orgulho de dizer a qualquer pessoa que eu sou crente em Jesus, que eu sou cristão. Eu tenho muito orgulho de dizer a todo mundo a fé que eu professo. Porque o cristianismo que eu vivo não é um cristianismo que me oprime, não é um cristianismo que me impõe a moral deste mundo, daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso. Não, é um cristianismo que me cativou pelo amor de Jesus Cristo. É um cristianismo que tem uma lógica que por trás de todos os fatos que originaram, tem um Deus que decidiu esvaziar-se da sua glória e veio ao mundo para me cativar no amor e na liberdade da minha consciência. E talvez hoje você que está me assistindo conheça alguém que, usando desta liberdade que somente Jesus nos dá no nosso cristianismo, talvez alguma pessoa tenha usado dessa liberdade de forma incorreta ou está até abusando desta liberdade, mas usando dessa liberdade que só a fé cristã nos dá, essa pessoa decidiu sair do palácio do rei, esta pessoa decidiu ir para longe do reino de Jesus Cristo. E eu quero te convidar a uma oração. Quero te convidar a uma oração, mas a uma oração do amor e a uma oração da liberdade deste amor.
Uma oração que, segundo o sermão do apóstolo Pedro, não apresenta a Deus as perguntas, não apresenta a Deus os nossos porquê, não apresenta a Deus os nossos dilemas e as nossas inconformidades, mas uma oração que reconhece que o Deus que tudo pode e que pode um dia, inclusive, se manifestar de forma frágil à humanidade, Ele pode todas as coisas, Ele pode também fazer o milagre de alcançar a pessoa que na consciência e na liberdade do Evangelho decidiu estar um pouco afastado. E eu te convido agora a esta oração comigo, crendo que o Deus que tudo pode, pode também, neste momento, operar na vida dessa pessoa. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te somos gratos neste momento por compreendermos mais esta porção do Evangelho que o Senhor nos deu nesta oportunidade. E entendemos, ó Pai, que nós temos um Deus que somente a fé em Jesus Cristo permite reconhecer. Um Deus que de forma inusitada, de forma absolutamente poderosa, entrou na história da humanidade como um Deus onipotentemente frágil, poderosamente fraco, temporariamente fez isso por amor a mim e por amor a todos os seus que nele creem. Um Deus que fazendo isso não nos impõe a violência nem a força de sermos seus súditos, mas um Deus que nos coloca em plena conformidade ao seu amor para estarmos perante Ele, de forma livre e consciente. E esta liberdade às vezes tem sido mal utilizada por alguns, mas nós queremos, Pai, neste momento apresentar um parente, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um querido nosso irmão, Senhor, que usando da liberdade que só o Evangelho pode dar, está fazendo um mau uso desta liberdade, Senhor, desta autonomia de vontade. Nós sabemos que Tu és um Deus soberano e que Tu és absolutamente poderoso e no absoluto poder que só o Senhor tem, o Senhor ainda permite, inclusive, a liberdade humana para certas escolhas. Eu creio, Senhor, que nós não estamos aqui no mundo como meros fantoches, Pai. Eu creio que nós temos responsabilidades. E nós oramos neste momento pelos nossos queridos, Pai, para que eles tenham a responsabilidade de usar o ônus dessa liberdade para voltar para o palácio do rei, para voltar para o reino de Deus, para voltar para os braços quentes e confortáveis de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Deus, que morreu, mas que vive para todo sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Que privilégio hoje. Esse tema de Atos 2, teontologia, é extraordinário. E nos resta, talvez no próximo encontro, falarmos de antropologia. Hoje nós falamos muito sobre Deus, mas nós precisamos também falar sobre o ser humano. E esse discurso de Pedro, o primeiro discurso, ele fala exatamente sobre Deus, e logo em seguida ele fala sobre o ser humano. A gente fala disso na próxima oportunidade. E hoje nós temos uma grande oportunidade, diante da liberdade que Ele nos deu, diante desta fé que nós cremos em que Ele não nos impõe a nada, nada é forçado, nada é violência, nada é obrigado. Você tem a liberdade agora de ter o privilégio de usar o ônus da sua liberdade para você obter o privilégio de, na casa do Senhor, você poder aportar os seus recursos financeiros para ajudar, fazer com que esta obra vá à frente. Você não é obrigado, pelo contrário, você tem plena liberdade. E eu acredito que você vai usar essa liberdade muito bem, por entender hoje que esse Deus que você acredita, que talvez você não soubesse, Ele se esvaziou de toda a sua glória, diz a palavra de Deus. Kenosis, se esvazia por completamente da sua glória e vem ao mundo, vem pisar no solo geográfico onde nós pisamos, de maneira fraca, de maneira frágil, como eu e você, como um ser humano. Mas este Deus, onipotentemente frágil, viveu, morreu e ressuscitou. Ressuscitou porque a morte não poderia contê-lo, porque nele não tinha culpa, não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, por isso a morte não pôde retê-lo. Eu sei que você hoje vai ofertar com muito mais alegria no seu coração, por entender o que é que esse Deus fez por você. Faça isso com alegria. Muito provavelmente as formas pelas quais nós podemos fazer, deve estar aparecendo aí na sua tela. Faça aí então a sua transferência, o seu Pix. Abençoe esta obra, eu tenho certeza de que Deus o recompensará. Se você não puder fazê-lo, fique em paz da mesma forma.
você não é obrigado. Você tem liberdade, consciência de liberdade para fazer aquilo que em liberdade só Jesus Cristo te oferece. Mas eu quero orar pela sua oferta que você está entregando, ou então por este momento em agradecimento a Deus que Ele nos deu. Pai, mais uma vez oramos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor nos falou ao coração nesta oportunidade. Entregamos a Ti, Senhor, os nossos recursos financeiros de forma generosa, de forma grata, por entender que esse Deus absolutamente onipotente, poderoso, só Ele foi capaz de entrar na história de forma singela, humilde, fraca, de forma frágil, e fez isso por amor. E reconhecidos, Pai, neste momento estamos, por este amor, nós entregamos a Ti o nosso melhor, Pai, para que seja usado, Pai, diligentemente, Pai, na administração desta casa de oração que está aberta aqui em São Paulo. Abençoe cada um, Pai, que está fazendo, os que não estão fazendo neste momento, que a Tua graça, Senhor, e a Tua bênção também os alcance da mesma forma. Nós Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, por este encontro do Space, Pai, e rogamos ao Senhor que até a próxima oportunidade, o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado pela tua paciência. Obrigado pelo tempo que você esteve com a gente aqui. Eu espero que, mais uma vez, esse estudo tenha aprofundado em você o desejo de querer mais e mais conhecer da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Até o mês que vem com o Space. Beijo. Aleluia, glória a Deus. Você que teve essa aula hoje, eu quero aproveitar esse banquinho aqui que está confortável, quero me sentar também. Quero que você compartilhe essa página, compartilhe o Space com seus amigos, com a sua família. Faça a sua inscrição em nosso canal, baixe o nosso aplicativo. Lá no nosso aplicativo você tem todas as mensagens do Space, do Márcio, dos outros pastores. Você pode ouvir a sua mensagem no dia, na hora e no lugar em que você estiver. Facilita isso para você, tá bom? Quero te passar 2 anúncios. Não é um anúncio, é um agradecimento. Nós tivemos pela manhã mais uma ação do Comida do Bem. Foi incrível. Graças a Deus, graças à sua generosidade, graças às parcerias, os parceiros, as contribuições generosas, nós conseguimos trazer um grupo de pessoas à igreja, e esse grupo foi abençoado com as cestas básicas. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida e pela sua contribuição. A minha oração é que o Senhor abra os celeiros dos céus e derrame sobre você uma bênção incrível. Deus te abençoe. Mais um mês de vitória do projeto Comida do Bem. Amanhã nós teremos o nosso culto às 10 horas da manhã. Culto de missões, culto com as missões, culto por missões. O time de missões tem uma surpresa, eles vão inaugurar algo muito bonito e eu quero te convidar. Se você ficou curioso ou curiosa, eu quero te convidar a virem amanhã cedo, às 10 horas, o culto será às 10 horas, faça a sua inscrição, as vagas são limitadas, vocês sabem disso, nós temos que cumprir com toda a nossa legislação e os protocolos, mas ainda dá para você fazer a sua inscrição. Corre lá, faça a sua inscrição. Deus te abençoe pelo carinho que você tem com o HFC, com o departamento do Space, com o Márcio. Obrigado, compartilhe essa mensagem mais uma vez, escute quantas vezes você quiser ouvi-la, e que você continue com esse coração desejoso por aulas e mais aulas e aulas com o aprendizado neste nível. Ore pela HFC, ore pelo Márcio, para que nós possamos continuar cada vez mais trazendo esse conteúdo a todos que estão conosco. Ainda é online, quem sabe no mês que vem nós tenhamos aqui voltamos para o Space de modo presencial. Quem sabe, no friozinho, às 19 horas, um chazinho, uma bolachinha, fala um aleluia daí que eu falo um aleluia daqui. Tomara que dê certo, tomara que até lá a gente consiga, que muitas pessoas consigam a vacinação, a gente precisa disso, que isso ocorra
da melhor forma possível. Quero orar com você, orar por você nessa noite. Pai, te damos graças, obrigado pelo carinho, Senhor, essa noite que está um pouquinho fria, obrigado pelo carinho da sala, da cozinha, do quarto, obrigado por estas pessoas que estão trabalhando, que estão em conduções, que estão chegando em casa, obrigado porque são fiéis à tua palavra, ao teu chamado, à HFC, e respeitam o Márcio com esse conteúdo que ele trouxe. Nos dê uma noite abençoada, uma noite maravilhosa, que nós possamos juntos louvarmos o teu bendito nome. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do seu santo e poderoso Espírito sejam com todos. Boa noite, Deus vos abençoe. Mês que vem tem mais.